escola. E na escola a gente vai para aprender. Amém? Eu sei que tem manifestações do Espírito, é uma escola do Espírito, mas a base do rema está na Bíblia. Senão o sentido de escola não existe, né? Vira a conferência do Espírito Santo. E o rema não é uma conferência do Espírito Santo, é o Espírito Santo através da Bíblia ministrando ao nosso coração. Agora, como ele age como ele quer e quando ele quer, logicamente que ele está livre para fazer da forma que ele achar melhor. Amém? Então, Gálatas 2:11 começa assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Eu queria começar com esse versículo, mas pastor, tem tanto texto, né, em Gálatas para a gente conversar. Você já vai começar falando de um problema que houve entre Pedro e Paulo. É exatamente isso que eu quero comentar hoje. O bom da Bíblia é que ele não esconde o comportamento errado de ninguém. Eu vou repetir para você ficar mais à vontade, tá? O bom da Bíblia é que quando ele vai falar da biografia de alguém, ele não foca só nos pontos positivos. O que tiver de errado também ele fala. Isso é bom, não é? Porque a gente começa a perceber que, independente do nome que seja, os personagens da Bíblia, eles fizeram coisas grandes em Deus, mas em certo momento, todos eles, sem exceção, precisaram de correção. E aqui é um desses momentos que a Bíblia fala sobre esse tipo de coisa. Então, Paulo aqui escrevendo esse livro, essa carta, ele fala que quando Pedro foi lá na igreja em Antioquia, Paulo precisou resistir Pedro na cara. E o texto continua dizendo, porque Pedro estava em uma posição de ser repreendido. Ele se colocou nessa posição. Só para dar uma revisada, Pedro, ele era um apóstolo do Cordeiro, né? Ele fazia parte daqueles 12 que Jesus escolheu para estar com ele. Paulo era também um apóstolo, mas um apóstolo de fundição, vamos dizer assim, doutrinário, de fundação, onde boa parte doutrinária do Novo Testamento foi Deus ali que usou Paulo para fundamentar a igreja. Pedro conviveu com Jesus durante o seu período de ministério. Já Paulo se converteu de uma forma até diferenciada, né? Ele teve uma visão. Se você for ler o livro de Atos, existe pelo menos ali 2 a 3 vezes que é narrado essa forma que Paulo se converteu. Ele ficou cego durante o período, enfim, você pode estudar sobre isso. Normalmente as pessoas não se convertem dessa forma, mas Paulo foi diferente. Inclusive depois ele teve algumas visões de Jesus, onde Jesus também ensinou algumas coisas para ele. Pedro era um dos principais líderes da igreja lá em Jerusalém. Já Paulo era um dos principais líderes da igreja em Antioquia. Amém? Mas voltando para esse versículo, quando Paulo diz que resistiu a Pedro, e a gente vai ver o motivo por que isso aconteceu, eu falei o título da ministração, A Verdade do Evangelho, não foi? Ok. Quando Paulo fala que resistiu a Pedro, Paulo quis dizer que teve que enfrentar Pedro. E o texto fala que isso foi cara a cara, não foi pelas costas, não foi falando com pessoas à parte. Paulo foi lá e teve que, na cara de Pedro, falar algumas verdades. Depois a gente vai ver o que é que Paulo falou. E Paulo disse que Pedro estava em uma condição reprovável, que podia ser repreendido, vamos dizer assim. Existia algo em Pedro que era visivelmente errado e ele estava sendo repreendido naquele momento. Ok? E quando Paulo fala que isso foi cara a cara, é porque de fato Paulo precisou, socialmente falando, ter que fazer aquilo na cara, para todo mundo ver. Então existem erros que a gente comete, vamos dizer assim, que é tratado no particular, alguém vem nos corrigir, mas erros
que são cometidos socialmente, ele é visível socialmente, normalmente, biblicamente falando, a maioria deles vai ser preciso que seja tratado também socialmente. Amém? E foi uma dessas situações que ocorreu aqui. Agora a pergunta é, o que foi que aconteceu? O que foi que Pedro fez que Paulo precisou ser tão enérgico nesse tratamento com Pedro, não é? Não foi de Paulo para um membro da igreja em Antioquia, não foi de Paulo para um membro da igreja lá em Gálatas, foi apóstolo para apóstolo. E por que Paulo fez isso na presença de algumas pessoas? Eu não sei se você percebe, mas aqui não houve politicagem de Paulo, tá? Não, é Pedro, não é? Uma das principais colunas lá de Jerusalém, eu vou tratar aqui a parte. Não, foi na lata, foi na hora, foi sem espera, foi sem temor, ele precisou fazer aquilo, e por isso ele fez. Mas o que foi que Pedro fez para que Paulo fizesse isso? Isso está no versículo 12 de Gálatas 2. Se você quiser só escutar, fica à vontade, tá? Porque, aí Paulo vai dizer aqui um motivo. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, eu vou parar aqui, Paulo começa a dizer o motivo que resistiu Pedro face a face. E ele começa a dizer que antes que chegassem algumas pessoas da parte de Tiago, quando Paulo fala isso aqui, ele queria dizer apenas que estavam vindo alguns irmãos da igreja de Jerusalém. Não que a igreja de Jerusalém enviou aqueles irmãos para a igreja de Antioquia, mas por iniciativa deles mesmos. É aquele tipo de crente chato, que gosta de estar se metendo nas coisas. Eles não são autorizados para fazer, mas fazem. É aquele tipo, nesse caso aqui, é aquele tipo de crente que gosta de estar se metendo em confusão doutrinária. Se você faz algum tempo que é cristão, você vai entender o que eu estou dizendo. Tem gente que é chato. Pronto, era esse tipo de crente aqui que estava vindo da igreja de Jerusalém para a igreja de Antioquia. Eles não foram enviados por Tiago, mas vieram da igreja de Jerusalém. Eram crentes que tinham aparentemente saído do judaísmo. Então eles foram para a igreja de Antioquia perturbar. Então quando Paulo fala assim, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, antes de chegar aqueles crentes que vieram de Jerusalém, ele, falando de Pedro, fazia as suas refeições na companhia dos gentios. Então, antes que esses crentes que vinham de Jerusalém chegassem lá na igreja de Antioquia, Pedro estava comendo com os irmãos gentios, ou com os crentes que não tinham origem judaica. E quando o texto fala que ele comia na companhia desses crentes, não está falando de um caso isolado, que ele estava fazendo apenas aquela refeição. O que a expressão grega está falando aqui é que ele costumava estar comendo com aqueles crentes gentios. Então, os crentes que eram de origem judaica, seriam aqueles crentes que antes de se converterem, eles eram, como todo bom judeu, eles eram circuncidados. Quando o texto está falando aqui de crentes de origem gentílica, está falando só que aquelas pessoas não tinham a origem judaica. Eram pessoas que não eram judeus antes de se converterem, tá? Para você não confundir aqui, quando eu ficar fazendo essa divisão de crente judeu e crente gentil. Amém? Todavia, quando eles chegaram, quando Pedro percebeu que aqueles crentes judeus chegaram em Antioquia, enquanto ele, de forma costumeira, se alimentava com aqueles crentes gentios, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos. Esses incircuncisos são os crentes que não têm origem judaica, justamente aqueles crentes que Pedro estava comendo com eles. Eram os crentes da igreja de Antioquia. Apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Então,
Só para você entender o que aconteceu aqui. Pedro estava agora na igreja de Antioquia, onde Paulo era uma das principais lideranças. Pedro vivia de forma normal, em comunhão, se alimentando com aqueles crentes, vivendo com aquelas pessoas durante aquele período. Mas quando chegaram lá na igreja de Antioquia, aqueles crentes de Jerusalém, de origem judaica, Pedro começou a se afastar dos crentes gentios. E o texto fala que ele fez isso com medo daqueles irmãos que vieram de Jerusalém. É isso que o texto está querendo dizer aqui. E Paulo, ele resiste a Pedro por causa justamente desse comportamento. Quando ele percebe que aqueles crentes de Jerusalém chegam em Antioquia e ele se afasta, ele fica longe daqueles crentes gentios. Amém? Então, Paulo justifica o que ele fez com isso aqui. Essa expressão que Pedro se afasta daqueles crentes gentios, essa expressão se afastar, eu às vezes quando eu estou trabalhando em algum evento em Recife, lá participam vários órgãos de segurança pública. Está o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Guarda Municipal e meio mundo de outros órgãos lá. Normalmente, cada órgão, eles ficam na sua tribo lá, todo mundo junto. Aqui fica os bombeiros, aqui fica o pessoal da Guarda Municipal, fica o pessoal da Polícia Militar e etc. Quando alguém de fora olha, dá para perceber cada grupo de forma separada. Ninguém vai perguntar, quem é bombeiro aqui? Quem é da Defesa Civil? Quem é agente de trânsito? Porque todo mundo fica junto em um espaço lá, em um determinado localidade. Então, quando o texto fala que Pedro se afasta dos crentes gentios, em decorrência do medo da vinda dos crentes de Jerusalém, o texto quer dizer que Pedro ele se afasta e fica visível a separação entre os crentes de origem judaica e os crentes de origem gentílica, dando a impressão que existiam dois tipos de crentes, um de origem judaica e os outros que eram de origem gentílica, ou os crentes que não eram circuncidados porque nunca foram judeus. E quando Paulo vê isso, Paulo não perdoa. Quando eu falo não perdoa, é que ele não deixa passar. Ele imediatamente intervém na situação. Amém? Amém, gente? Diga amém, viu? Agora, por que Pedro agiu dessa forma? A gente já viu no texto, o próprio Paulo diz que ele ficou com medo daqueles crentes que vieram de Jerusalém. Mas por que? De onde veio esse medo? Por que esse comportamento? Eu sei que o texto fala que foi por medo desses crentes, mas o que é que tinha nesses crentes? Porque veja, Pedro era um apóstolo. Pedro era líder desses crentes que vieram de Jerusalém. Por que Pedro se comportou dessa forma? Vamos lá. Esses crentes, eles pregavam, sem autorização da igreja de Jerusalém, que não era suficiente os gentios, eles aceitarem Jesus e só ficar nisso. Eles pregavam que, além de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, era preciso que eles tivessem que se circuncidar. Eles precisavam fazer o que todo bom judeu fazia, ainda quando criança, que era uma marcazinha ali, um corte feito no órgão genital masculino. E esses crentes perturbavam a igreja dos gentios em toda parte nessa época, tá? Eu não vou explanar onde era, porque senão a gente não vai ter tempo suficiente. E possivelmente, por causa do contexto de Gálatas capítulo 2, eles também pregavam sobre a dieta que o crente gentil precisava ter. Então a ideia era que a morte sacrificial de Cristo
não era suficiente para que um gentio fosse salvo. Além disso, era preciso que ele obedecesse à lei de Moisés, né, se submetendo à circuncisão, inclusive precisando comer algumas coisas e outras não. Caso isso não fosse feito, eles não poderiam dizer ou se considerar pessoas salvas. Amém? Agora, mais uma vez, por que Pedro se afastou? A gente vai chegar lá. Para você ter um exemplo do que os judeus não podiam comer, você pode ler Levítico capítulo 11. Logicamente que eu não vou ler tudo com vocês, mas lá tem o que a gente conhece como a lei da dieta. Era o que eles podiam e o que não podiam comer. Eu vou só citar, da lista que é enorme, algumas coisas que eles não podiam comer. Eles não podiam comer camelo, não podiam comer coelho, não podiam comer porco. Ou seja, se a gente tivesse que ter esse tipo de dieta, a gente não poderia comer o bom bacon, né? Você que gosta de bacon, a gente não poderia comer. E também não poderia comer urubu. Urubu até eu entendo, né? Eu posso até entender. Um urubuzinho assado, hein? Pense numa maravilha. Desculpa, numa maravilha. Então, lá em Levítico, capítulo 11, tem lá a lista de que aquilo que os judeus, aqueles animais que os judeus não podem comer. E lá em Levítico, no versículo 31, no capítulo 11, diz assim: todo aquele que os tocar, falando desses animais considerados imundos, todo aquele que os tocar quando estiverem mortos, ficará imundo até o pôr do sol. Agora, como é que se come um animal se ele está morto, né? Então, a ideia é, como eu não posso tocar nesse animal morto, se tocar, vira imundo. Então, não podia comer porque tinha que tocar no animal. E como é que come sem tocar no animal morto, né? Então, na cabeça do judeu, o gentio, como não seguia esse tipo de dieta, era um povo imundo, era um povo impuro. Então, esses crentes que vieram de Jerusalém perturbar a igreja de Antioquia, eles estavam também pregando: olha, vocês são um povo imundo ainda, porque vocês comem aquilo que a gente não come. Vocês provam aí, não sei se eles comiam urubu, tá? Mas, se sim, parabéns para eles, se não, pelo menos algum tipo de animal que era proibido o judeu comer, eles comiam. Amém? Agora, o mais interessante disso é que eu vou chegar o porquê Pedro tomou aquela atitude, tá? A gente vai chegar lá. É que Pedro, ele não mais seguia esse tipo de ideologia do Velho Testamento. Pedro, ele não tinha mais esse problema em acreditar que um gentio tinha que passar pela circuncisão. Pedro sabia que não precisava mais seguir aquela diética de Levítico capítulo 11. Eu não sei se você lembra, mas lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 11 e 12, e Pedro estava lá, Jesus falou assim, ó: não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. Pedro escutou Jesus falando sobre isso. Jesus falou: o que contamina um homem, que deixa a pessoa impura, não é o que entra, é o que sai, porque a boca fala do que está cheio o coração. E Pedro estava escutando isso. Eles já estavam sendo tratados sobre essa questão da dieta. E no versículo 12, diz assim: então, aproximando-se dele os discípulos, e Pedro estava no meio, avisaram, falando para Jesus: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas palavras, porque os fariseus seguiam essa lei. E eles ficaram pensando: oxe, Jesus nunca leu Levítico capítulo 11, para ele vir dizer que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas através daquilo que sai? Então, para eles, essa questão da dieta era uma coisa muito séria. Amém? E em outro momento, lá em Atos, no capítulo 10, pastor, o senhor está enrolando para quê? É para você diluir o final. Amém? É para ficar mais comestível. Lá em Atos, no capítulo 10, fala de uma visão que Pedro
teve. Pedro estava em uma determinada casa, em um determinado lugar, e ele teve fome, e alguém foi preparar uma alimentação para Pedro. Eu não vou narrar tudo não, tá? Vai ler se você assim achar bem, por bem. Em Atos capítulo 10. E Pedro, naquele período entre a espera da alimentação, ele teve uma visão onde um lençol com todo tipo de animal de 4 pés e que se rastejava, desceu em um lençol esticado. E essa visão se repetiu pelo menos 3 vezes. E o texto fala lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 13, assim, ó. Em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Agora lembra que nesse lençol que Pedro teve a visão descendo do céu até chegar próximo a ele, tinha também os animais que eram proibidos um judeu comer. Mas ele escuta uma voz, é a voz do Senhor dizendo para ele: sacrifica e come. O mais interessante disso, gente, é que mesmo Pedro sendo um apóstolo, nessa época ainda, aqui no capítulo 10 de Atos, Pedro ainda tinha aquele ranço judeu. E no versículo 14 fala assim: porém Pedro respondeu: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Então, por mais que Jesus tenha falado que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, Pedro ainda tinha esse princípio de Levítico capítulo 11. Mesmo Jesus ensinando que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai pela boca. E Pedro diz, ó, jamais comi qualquer coisa profana ou impura. Por que Pedro teve essa visão em Atos capítulo 10? Ao mesmo tempo que Pedro estava tendo essa visão e sendo tratado quanto à questão da dieta, uma outra pessoa, um centurião chamado Cornélio, estava tendo a visão e um anjo falou para ele para que buscasse Pedro em um determinado lugar, para que Pedro viesse evangelizar para ele, para sua família e para os seus servos. E Cornélio, junto com sua família, não era judeu, eram gentios. E Deus teve que dar uma visão para Pedro, para que Pedro se convencesse que ele poderia pregar para pessoas que ele ia considerar como impura, que eram os gentios. O que Deus queria falar para Pedro, dando aquela visão dos animais, era: não considere o que é puro como impuro, porque se eu estou purificando, permitindo que o evangelho que chegou aos judeus chegue também aos gentios, quem é você para negar isso a eles? Então, além de ensinar sobre a dieta, Deus estava quebrando essa ideia de Pedro, que o evangelho não poderia chegar aos gentios e que ele não poderia pregar para esse povo. Isso está em Atos capítulo 10. Amém? Então Pedro foi tratado por Jesus, escutando ele pregar. Pedro foi tratado por uma visão que se repetiu 3 vezes. E quando os servos de Cornélio chegam na casa de Pedro, Pedro entende por causa da visão que deveria seguir esses servos e ir para um local onde estava Cornélio, sua família e seus servos e evangelizar para os gentios. Quando Pedro chega lá e evangeliza, além de serem salvos, eles também são cheios do Espírito Santo, e Pedro chega numa conclusão que para mim é um absurdo. Ele deveria ter chegado a essa conclusão bem antes. Ele diz, ó, agora eu entendo que aquilo que chegou para nós que somos judeus, Deus também está abençoando os gentios. Então, definitivamente, Pedro entendeu que não existia divisão para Deus. O critério para o judeu ser salvo é o mesmo critério para o gentio ser salvo. O critério para o gentio ser salvo também é um critério para o judeu. E para Deus não tem mais judeu e gentio. Para Deus só tem uma coisa, que é o corpo de Cristo. É ser nova criatura. Amém? Agora, é engraçado como Deus teve que intervir para ensinar uma coisa tão simples a Pedro. Imagine que toda vez que a gente tivesse resistência para aprender alguma coisa, Deus desse uma visão. Na verdade, Deus teve que forçar uma situação para que Pedro tirasse da cabeça. E aqui em Atos, no capítulo 2, Pedro já estava tratado, tanto é que Pedro costumeiramente comia com os gentios, os crentes gentios.
naquela época, dividir uma mesa com alguém era sinal de comunhão. Então, para Pedro estar constantemente comendo com aqueles crentes gentios em Antioquia, ele estava demonstrando publicamente que mantinha comunhão com aqueles crentes de origem gentílica. Mas, de repente, vem os mal educados de Jerusalém, os crentes chatos, que só gostam de polêmica, não é? Que pensa que sabe de muita coisa, mas no final não sabe de nada, só causa confusão. Porque quem sabe não precisa mostrar que sabe, né? Ele sabe que sabe, para ele é suficiente, não é verdade? Quem sabe, pratica. Quem pensa que sabe, tenta ensinar o que não faz, né? Mas, enfim, não tem ninguém aqui de Jerusalém, não, né? Todo mundo é da igreja de Campo Grande. Graças a Deus, né? Amém. Então, Pedro se afastou dos crentes gentios, porque ele não concordava que poderia estar na mesa deles? Não, ele sabia já que podia. Se ele estava submetido à alimentação dos gentios, então Pedro estava comendo possivelmente coisas que um bom judeu não comia. Pedro considerava agora o gentio como um povo impuro, pecador? Não, ele sabia que o critério que ele precisou passar para ser salvo, eles também passaram, que agora o que importa para Deus é ser uma nova criatura. Então não existia mais problemas na cabeça de Pedro sobre isso. Ele já foi tratado. Não é possível que uma visão não tenha ajudado, né? Se ele tinha problema, né, mental para não entender Jesus pregando, uma visão tira a doença mental da pessoa na hora, né? Uma visão daquela, mata e come. Não, nunca fiz isso, meu filho, mata e come. Meu amigo, se Deus mandava, por favor, entenda o que eu vou falar, tá? Que tem coisa que a gente tem que explicar bem direitinho para o pessoal depois não praticar. Irmão, se Deus mandar eu fazer qualquer coisa, logicamente que vai sempre, né, de acordo com o seu caráter, eu vou fazer. Se Jesus mandou, Pedro, mata e come, não vou matar não. Meu amigo já estava matando. Deus não está mandando? Sim ou não? Está mandando. No entanto, vamos lá, se Pedro estava fazendo uma coisa que ele sabia que não estava errado, por que ele teve medo daqueles crentes e se apartou? Por que Pedro fez uma coisa dessa? E por cima veio Paulo e... Se alguém aqui acha que eu dou paulada, você deveria ler Paulo, viu? Deveria estudar um pouquinho as epístolas, porque tem coisa que ele não libera. Mas, no versículo 13 do capítulo 2 de Gálatas, vai dizer o porquê. Se apagar de uma vez e acender, vão pensar que é o arrebatamento, né? Isso é efeito especial para ficar mais bonito, gente. Então, no versículo 13 do capítulo 2, diz assim: e os outros judeus, porque quando Pedro foi até Antioquia, foram também alguns cristãos judeus acompanhando Pedro. E o texto fala no versículo 13: e os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele. Ou seja, quando Pedro começa a se afastar, quem veio com Pedro da igreja de Jerusalém também começou a se afastar junto com Pedro. Então não foi só Pedro que fez isso, também quem estava com ele. E Paulo diz assim: e os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita. Foi por isso que Paulo fez o que fez. Quando Pedro começou a se separar e dando a impressão que existiam dois grupos de crentes, não era só um, eram dois. Paulo, vendo aquilo, uma atitude social requer um retorno social. Se todo mundo está vendo a atitude hipócrita, o tratamento foi para todo mundo ver. Então, essa atitude que para Paulo foi hipócrita, significa que Pedro ele estava fingindo para aqueles crentes
chatos de Jerusalém, que ele não compactuava com aquela classe de crente chamada de gentil. Pedro, por mais que soubesse que não tinha problema algum em comer algumas coisas que os gentios comiam, ele se afastou da mesa, dando a impressão que não estava comendo aquelas comidas. Pedro se afastou porque eu sou circuncidado, ele não, eu sei que não tem problema. Mas com medo daqueles crentes vindo de Jerusalém, ele deu a impressão que Pedro deu a impressão para aqueles crentes de Jerusalém que, não, eles não são circuncidados, então eles não são salvos como eu sou salvo. Eles precisam fazer algumas coisas antes que a gente compactue de uma vida comum. Mas Pedro sabia que não era preciso esse tipo de coisa. Então Pedro fingiu. Essa palavra hipocrisia que Paulo usa é disfarçar os reais sentimentos. Por mais que Pedro amasse os crentes gentios, por medo daqueles crentes chatos, Pedro se afastou. Ele estava escondendo o real sentimento que tinha por eles. E Pedro não podia justificar, Deus conhece o meu coração. O problema não é Deus conhecer o nosso coração. A questão é que se as nossas ações não refletem aquilo que a gente acredita, a gente está vivendo uma vida hipócrita. Então essa frase, Deus conhece o que está dentro de mim. Meu irmão, eu não quero saber o que está dentro de você. A questão é aquilo que está fora de você. Porque se a gente acredita em uma coisa e vive outra, estamos vivendo uma vida hipócrita. E esse tipo de comportamento precisa ser resistido. Assim como foi com Pedro. Amém, gente? Agora o interessante é que Pedro já tinha feito esse tipo de situação antes. Ainda quando Jesus estava vivo e ele foi preso, Pedro começou a acompanhar os locais que Jesus estava sendo levado. E teve uma mulher que chegou e disse assim: rapaz, tu estava com ele. Você acompanhava Jesus, você seguia Jesus, ele negou isso. Disse: não, rapaz, é outra pessoa, você está me confundindo. Ou seja, Pedro tinha um problema sério de falar o que ele sentia, de ser verdadeiro. Ele acreditava em Jesus. Ele foi até atrás de Jesus, Jesus sendo preso. Mas na hora do vamos ver, de botar em prática aquilo que ele acreditava, ele falhava. Porque ele tinha medo daquilo que as pessoas iriam pensar. E para Paulo, o nome disso se chama hipocrisia. E no capítulo 14, é aqui que eu preciso que você preste atenção. Diz assim, do capítulo 2 de Gálatas: mas Paulo falando, quando vi, foi uma atitude que todo mundo percebeu, irmão, foi muito feio isso aqui. Quando vi que não estavam se comportando corretamente de acordo com a verdade do Evangelho. A maioria dos comentários pega essa expressão que Paulo usa aqui, a verdade do Evangelho, e só foca no que diz respeito que a verdade do Evangelho, que não existe crente judeu e gentil, existe o corpo de Cristo. É isso também. Mas não é só isso, até porque o versículo 14 foca no comportamento de Pedro. E quando Paulo viu aquilo, que não existia uma concordância entre a verdade do Evangelho e o comportamento de Pedro, ele não deixou passar. A verdade do Evangelho é uma linha reta. Se a gente começa a andar em linha reta, mas numa direção oposta, se a nossa vida não é alinhada com a verdade do Evangelho, por mais que a gente diga que acredite no Evangelho, para Paulo isso é hipocrisia.
Pedro não foi macho o suficiente para pegar os seus liderados e dizer: vocês estão errados. Eles não precisam comer o que vocês comem, eles não precisam fazer uma marca no órgão genital. A única coisa que é necessária é crer em Jesus. Pedro era tímido, meu irmão. Lá no seu trabalho, tu é crente, e você ficar gaguejando, o nome disso é hipocrisia. Porque você diz que crê no Evangelho, então fale. Viva o Evangelho. Não tenha vergonha, não se intimide. Lá na sua escola, tenha orgulho, irmão, daquilo que você é. A gente tem vergonha da mentira, da hipocrisia. A gente tem vergonha do pecado. Mas se você é cristão, recebeu Jesus, e se alguém falar: eu vi você na igreja, diga: foi eu mesmo. Eu conheço pessoas que têm medo de postar fotos na igreja, mas posta quando estão. Não é que é errado, não, tá? Postar foto na praia, no cinema, namorando, casando, fica à vontade. Mas se tem vergonha, o que é que vão pensar de mim? Hipocrisia. Diz que acredita em uma coisa, mas o comportamento não segue aquilo que diz que acredita. E essa expressão, agora a gente caminha para o final. Essa expressão, a verdade do Evangelho, aqui eu preciso que você preste atenção. Eu fico com medo de morrer por Cristo, não, meu irmão. Se alguém falar que foi você que foi visto perto dele, diga: foi eu mesmo. Na hora de você dizer o que acredita sobre o Evangelho, por mais que a sociedade não goste, fale! Deus não é contra a política, mas é contra politiqueiro, que quer manter uma aparência para todo mundo gostar. O povo não precisa gostar de você, irmão, só tem que reconhecer que você é crente de verdade. Não, se eu postar isso, o que é que vão pensar de mim? Irmão, o que eu me preocupo é o que Deus pensa de mim. Essa expressão verdade do Evangelho. Acho que todo mundo aqui sabe o que significa a palavra Evangelho. Mas, irmãos, olhe, não se contente com uma informação sem você estudar aquilo a fundo. Existem coisas na Bíblia, irmão, que são decisivas para a nossa vida espiritual e como cristão. Eu sei que é exatamente isso que a palavra no grego significa: boas notícias, boas novas. Mas antes de começar a explicar o que significa evangelho, eu vou começar já falando isso. Evangelho não significa aquilo que gostamos de ouvir. Porque a impressão que dá é que algumas pessoas, quando vão definir essa palavra, traz a ideia que evangelho é aquilo que eu gosto de ouvir. E não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia diz. Evangelho não é o que você gosta de ouvir, para você ficar animado, não. Eu não estou dizendo também que não existe partes no Evangelho que a gente gosta de ouvir. É lógico que tem coisa que a gente gosta de ouvir, mas não é só o que a gente gosta de ouvir. O Evangelho é as boas novas que eu preciso ouvir, gostando ou não gostando. Até porque, quando Paulo vai resistir a Pedro, Paulo olhou e existe uma coisa no Evangelho que tu não está seguindo.
E aquilo que... Você acha que Pedro gostou daquela cipuada social? Não. A gente pensa que as boas novas é uma mensagem onde a gente vai se sentir à vontade. Nem sempre. Nem sempre. Na versão NBV, esse versículo 14 diz assim: não estavam seguindo a verdade do Evangelho. Na versão NTLH diz assim: eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho. Na versão NVT diz: não estavam seguindo a verdade das boas novas. Então existe as boas novas do Evangelho, existe a nossa vida. E a nossa vida precisa estar paralela à direção que as boas novas do Evangelho falam. Aonde é que a gente escuta isso sempre que a gente vai falar sobre o Evangelho? Naquele versículo de Lucas, quando Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Citando uma parte do Velho Testamento. Você lembra disso? Eu vou ler aqui para você. O Espírito do Senhor, Jesus falando, está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele continua: Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Agora perceba, para uma pessoa que tem problema na visão, a boa nova do Evangelho para ele é o quê? Ou seja, a boa nova para ele é o que ele precisa. Não é o que ele quer apenas, porque pode coincidir o anúncio do Evangelho com aquilo que eu preciso. Mas o texto, se você for pensar nele direito, o Evangelho é a mensagem que você precisa para o seu problema. A mensagem do Evangelho para o hipócrita Pedro não foi: continue assim que Deus lhe ama. Não. A mensagem do Evangelho para o hipócrita Pedro naquele momento foi: mude. Era o que ele precisava. A mensagem do Evangelho não é o que eu quero, é o que eu preciso. O cativo tem que ser liberto. É o que o cativo precisa. O pecador tem que se arrepender. Não é continuar pecando. Isso é Evangelho. Não é o que eu gosto, é o que eu preciso. Interprete direito o versículo. Evangelho é o que precisamos, não é necessariamente o que gostamos. E Jesus falou que o Espírito do Senhor estava sobre ele para pregar as boas novas. Vamos ver o que Jesus pregava? Para a mulher hemorrágica: filha, a tua fé te curou. O Evangelho deu a ela o que ela precisava: cura. A um paralítico, Jesus falou: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que ele precisava não era só a cura, era parar de pecar. E o Evangelho chegou para ele e disse: pare, é isso que você precisa. A mulher adúltera, João 8, Jesus falou: eu também não te condeno, e não teve ponto não. Eu não te condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Isso é Evangelho. Ela precisava que alguém não a condenasse, mas precisava que Jesus falasse a verdade para ela. Eu não te condeno, agora pare de pecar. Evangelho dá o que a gente precisa. E muitas vezes o que a gente precisa não necessariamente vai ser aquilo que a gente quer.
Para Paulo, isso se chama a verdade do Evangelho. Amém, gente? A minha pergunta para você é: o que é que a verdade do Evangelho está dizendo para você hoje? O que é que você precisa? Você precisa de cura para o seu corpo? O Evangelho tem cura para o seu corpo. A doença que você tem, o problema dela é por causa de uma vida de pecado? O Evangelho tem, pare de pecar. A cura vai chegar, mas para não suceder coisa pior, pare de pecar. Essa é a verdade do Evangelho, o que você precisa, o que eu preciso. Se você está sem coragem de manifestar a sua decisão por Cristo ao mundo, a verdade do Evangelho para você é: pare de ser hipócrita. Não só diga que crê, viva como uma pessoa que crê. Para você, o que é a verdade do Evangelho? O que é que você precisa desse Evangelho? Tem um texto lá em Lucas, que Jesus estava diante de uma multidão. Você já conhece o texto. O problema é que a gente quer criar um Evangelho para a gente. O Evangelho para alguns, sabe o que é, gente? Deus não olha para os pecados do teu passado para definir o teu futuro. E de fato, Deus esquece mesmo. Mas tem gente que é como Pedro. Lá no passado negou Jesus, quando chega no presente, irmão, ao invés de amadurecer, continua negando aquilo que diz que acredita. E Jesus chega para uma multidão de pessoas. E Jesus foi ungido para pregar sobre isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para trazer as boas novas para o pobre. Tem gente que pensa que boas novas para o pobre é apenas falar sobre prosperidade. É também, mas não é só isso. Você gostou dessa? O pobre precisa de muito mais coisa do que só dinheiro. Dinheiro é bom. Se arrepender é melhor ainda. E Jesus chega para uma multidão, o qual ele foi ungido para pregar. Ungido para pregar. Você não vai discordar que Jesus era ungido para pregar. E ele diz para essa multidão, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Jesus foi ungido para falar isso ou não foi? Ou você pensa que Jesus só foi ungido para dizer: se você está com uma carga pesada, venha que eu vou aliviar? Jesus só foi ungido para pregar sobre isso, foi? Não, meu irmão. A unção traz o Evangelho que nós precisamos. Se é alívio, ele tem alívio. Se é arrependimento, tem arrependimento. Se é cura, o Evangelho dá cura. Agora, se a cura está atrelada a pecado, vai vir repreensão. Vai vir pare, senão vai vir coisa pior. Essa é a verdade do Evangelho. É quando você estiver na sua escola, no seu trabalho, fazendo negócio, ganhando dinheiro, você não ser um crente com a máscara. Aonde na igreja você parece uma pessoa totalmente diferente do seu meio social fora dela. Porque você vai cair no pecado de Pedro. Não se intimide, meu irmão. Quando a gente está no lado certo, fazendo a coisa certa, crendo no Deus certo, crendo no livro certo, a gente não abre mão.
você acha que está errado? Ou você acha que Jesus não é o Senhor, que Deus é o Criador do mundo? Ou você acha que você está brincando de igreja, brincando de ser crente? Ou você acha que você não nasceu de novo? Irmão, a gente não está numa brincadeira, a gente está numa coisa muito séria. E se o evangelho para alguns é repreensão, vai ter repreensão. Se o evangelho vai ser duro para alguns, ele vai ser duro para alguns. É a verdade do evangelho. Ou a gente se molda a esse evangelho, ou o evangelho não vai se moldar ao que a gente quer viver. O que vai acontecer nesses últimos dias, de acordo com a Bíblia, sabe o que é? Não vai ser a diferença entre um crente de origem judaica, um crente de origem gentia. O que vai diferenciar hoje, nesse fim dos tempos, é quem pratica e quem não pratica, quem é hipócrita e quem não é hipócrita. Quem levanta a mão na igreja, mas tem coragem de levantar a mão lá fora. É aquela pessoa que serve a Deus aqui e não para de servir lá fora. É uma pessoa que tem a cara de honesta aqui dentro, mas é honesto lá fora. É uma pessoa que não rouba aqui, mas também não vai roubar lá fora. É uma pessoa que paga os 10% aqui, mas paga imposto lá fora. Amém? Deus vai reprovar você dar 10% da igreja e não pagar a César. Porque a gente pensa que aqui é espiritual, lá fora é o quê? A pessoa que está aqui dentro vai lá para fora. Não é o local, é você. Deus está de olho em você, meu irmão. Paga o que você deve. Não deva nada a ninguém. Conforme a sua vida ao Evangelho. Obedeça a Bíblia. Não abra mão do que você acredita. Um dia nós estaremos diante de Deus. E vamos prestar conta da nossa vida dentro da igreja e fora da igreja. Honre o grande, honre o pequeno. Se pareça com Jesus, meu irmão. Não seja politiqueiro. Não tenha medo de quem você é. Não abra mão da sua vida cristã. Vale a pena ser cristão. Foi a melhor decisão que você fez. Se negue. É você quem ganha. Se não, um dia vai aparecer um Paulo na sua vida, viu? Eu não sou profeta não, mas agora eu quero profetizar. Eu declaro, se você não mudar, Paulo vai aparecer para você. E se o pecado é público, você vai ser exposto, para que os outros aprendam. Ah, gostei da profecia não. É porque na cabeça pensa que o evangelho é aquilo que a gente quer ouvir. É esse pensamento enraizado. O evangelho é o que eu preciso. Não, o evangelho é o que eu quero. Não, o evangelho é o que a gente precisa. Amém, gente? Mas a Bíblia fala, né? Deus repreende a quem ama. Agora, existem outras formas de Deus se expressar em amor com você, tá? Não precisa ser em repreensão. Ah, Deus me ama, então Ele me repreenda, então eu vou pecar. Irmão, essa expressão de Deus eu não quero. Por mais que seja uma expressão do seu amor. Amém, gente? Você é Pedro, você é Paulo, você é aqueles irmãos chatos de Jerusalém, você é aqueles irmãos de Jerusalém que quando Pedro se afastou foi junto. Quem é a tua influência? É o Pedro hipócrita
Inclusive, Paulo fala que até Barnabé, meu Deus, o companheiro de Paulo, fez a mesma coisa que Pedro. Irmão, eu sei, eu entendo, gente, que esse pessoal era povo de Deus, tal, mas eu não quero ser Pedro nesse quesito. Amém, gente? Fiquem na paz, se inscrevam no Rema. Se eu for o professor de gatas, bem-vindo. Se eu não for, o outro professor vai falar algo parecido, porque não tem como pregar diferente, é a mesma Bíblia. Talvez ele não foque em alguns versículos como eu, porque o tempo é curto. Mas eu sei que vai ser uma bênção, amém? Se inscreve no Rema e vai ser bênção do céu. Fique na paz.